E para desenvolver essa segunda conferência, que se chama Conceitos e Ferramentas necessárias para o exercício profissional em diversos contextos, gostaria de chamar a professora doutora Elisa Zanerato Rosa. Elisa Zanerato Rosa é doutora em Psicologia Social pela PUC, atuou como presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e atualmente é membro do Instituto Silvia Laine, Psicologia e Compromisso Social. É psicóloga, professora do Departamento de Psicologia da PUC de São Paulo e coordenadora do curso de graduação de Psicologia da mesma instituição. Ela possui uma vasta experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social sócio-histórica, atuando principalmente na área de saúde mental. Antes de passar a palavra para a Elisa, gostaria de mencionar no protocolo a presença de Janete Tomasi, representando a Associação dos Psicólogos de Caçador. Bom, feitos os anúncios, gostaria de passar já a palavra para a Elisa, então, para proferir a conferência. Bom dia a todas, psicólogas aqui presentes, estudantes, todos. Queria agradecer o convite das colegas aqui de Santa Catarina, dizer que fiquei muito feliz com ele, fiz questão de vir, sempre que posso venho aos convites de Santa Catarina, porque a gestão de Santa Catarina sempre foi muito parceira de um projeto que a gente vem construindo, né, à frente do Sistema Conselhos há muitos anos, na direção de recolocar a psicologia na sociedade, de rever compromissos assumidos pela psicologia historicamente, e tive muitos bons encontros com os colegas da gestão de Santa Catarina nesse percurso, e aí é muito bom estar aqui, né, poder conversar com vocês, enfim. Então, vamos ver se conseguimos aí fazer um bom diálogo. Fiquei pensando, né, indagada, vou seguir aqui, gente, isso aqui esse celular é o meu texto, tá? Que agora a gente trabalha assim, né? Então, só para vocês não assustarem que eu estou aqui assim, mexendo no celular. Meu texto. Queria dizer que fiquei indagada, né, pensando no tema dessa conferência, no sentido de que, bom, claro, a gente sempre, de alguma maneira, tem que pensar conceitos e ferramentas para a atuação da psicologia, né? Essa é uma temática permanente. Mas, por outro lado, pensando assim, por que essa temática hoje nos indaga com essa centralidade, né? Porque com essa centralidade colocamos essa questão como uma questão num congresso da psicologia, né, que aglutina as várias mesas, os vários debates que vão acontecer depois, que abre um ciclo de debates aí nesse período que vocês vão fazer agora. E aí é interessante a gente pensar que acho que essa questão nos indaga porque nós fomos, de alguma maneira, produzindo uma crítica em relação aos conceitos e ferramentas que atuamos no campo da psicologia. E essa crítica hoje nos mobiliza, né? Essa crítica hoje nos desloca em relação a referências que temos, a práticas que temos instituídas, enfim. A gente completou, né, dia 27 de agosto, 56 anos de regulamentação da profissão no Brasil. E não são poucas as referências que nós temos acumuladas, né, nesse período, tanto do ponto de vista de teorias, de resoluções, de diretrizes para atuação profissional, de práticas consolidadas, enfim. Mas, no que pese esse acúmulo que temos, né, nessa construção dos 56 anos, há, nesse momento histórico, uma potente e forte indagação da psicologia em relação a si própria, né, em relação às referências com que vai para a prática profissional, em relação aos conceitos com que trabalha, em relação às diretrizes do seu fazer profissional, enfim. E aí fiquei um pouco pensando em dois caminhos, né? Primeiramente, como é que a gente tem condição de olhar para a história da psicologia e reconhecer por que este exercício da crítica é tão importante. É que nós críticos nós enfrentamos, e para entender esses nós críticos é importante a gente olhar um pouquinho o percurso, a história da profissão, o caminho que fizemos, enfim, né?
E, no segundo momento, apontar um pouco, talvez, né, fiquei achando que essa era uma outra parte importante da nossa conversa, apontar um pouco, talvez, que respostas nós temos construído a partir desses nós críticos, que saídas, né, que outras perspectivas a gente tem produzido para a psicologia como ciência e profissão. E aí essa é uma questão importante, a relação entre ciência e profissão. Pretendo, ao finalzinho, falar um pouquinho dela, que, inclusive, é o tema desse congresso, né? O tema do Congresso Nacional, que a gente vai ter em novembro, em São Paulo, né? O tema que mobiliza vocês aqui. Mas, então, que construções, que saídas nós temos produzidos para responder essa crítica que temos feito à psicologia como ciência e profissão. Então, eu queria caminhar um pouquinho por aí. E começar, talvez, apontando algumas características que marcam, então, a história da psicologia e que estão diretamente relacionadas com isso que eu identifico como problemas que nós enfrentamos ainda hoje na psicologia, né? Que problemas são esses que nós enfrentamos na psicologia diante das questões da sociedade, diante dos desafios da sociedade, dos espaços que nós estamos colocados. E aí, acho que vou listar aqui uns 3 ou 4 pontos, né? E queria começar nos convidando a reconhecer que nós trabalhamos na psicologia, sobretudo, desde a sua constituição no Brasil, com referenciais oriundos do norte. Nós somos norte-centrados, né? As nossas teorias são, em grande parte, teorias oriundas da Europa Ocidental, desde a constituição da noção de indivíduo, que também não é uma noção natural, uma noção comum na história, uma noção permanente na história, uma noção própria, uma noção muito central para a psicologia, a concepção de indivíduo, mas uma concepção datada historicamente, né? E que tem, portanto, na Constituição, nas bases da Constituição da sociedade moderna, as condições para a sua emergência, as condições para a sua formulação. Grande parte das teorias com que nós trabalhamos na psicologia, se não todas as teorias que nós reconhecemos como teorias válidas em psicologia, são teorias, vou chamar aqui, eurocêntricas, né, produzidas a partir da constituição do pensamento da ciência moderna na Europa Ocidental, ou norte-americanas, também oriundas dessa mesma tradição. Né? Então, se a gente pegar assim, aquilo que a gente reconhece como troncos teóricos da psicologia, perspectivas teóricas da psicologia, certo? Então, sei lá, vamos falar, psicanálise, psicologia analítica, mais, psicologia comportamental, psicodrama, teoria psicodramática, né? Psicologia sociohistórica, que a gente quer chamar assim, ou histórico-cultural, enfim. Psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, enfim, Jean Piaget, né? Então, nossas referências teóricas, elas estão todas fundadas numa concepção de sujeito, de indivíduo própria das condições que emergiram da transformação, da passagem para a modernidade, enfim, a partir de uma história desde a Europa, né? A gente lê a história, aliás, a gente compreende o indivíduo, a constituição do indivíduo, desde uma história fundada ali, né? Então, o eurocentrismo na psicologia é um elemento fundamental da nossa história e um componente fundamental da crítica que fazemos hoje à psicologia. Vou desenvolver depois, quando tratar da questão da descolonização do pensamento psicológico como uma questão importante para nós, né? Vou tratar um pouquinho mais de por que essa construção crítica é importante, mas queria só aqui anunciar que nós compreender a indagação que a gente se faz e a crítica que a gente se faz funda-se numa convicção de que a compreensão da subjetividade do povo brasileiro ou a concepção da subjetividade latino-americana deve se ancorar em abordagens, perspectivas, leituras, concepções de sujeito, enfim, de realidade, nem sei se concepções de sujeito, né? Concepção de sujeito já é uma formulação marcada por esse saber, enfim. Concepções outras que marcam a nossa história, que marcam a nossa trajetória, que nos constituem como sujeitos, né? Que constituem a nossa subjetividade. Então,
A população, Cida Bento esteve aqui ontem, né? Imagino que tenha tratado um tanto da questão racial. E aí, acho que esse é um dos vieses, né, pelo qual tenho pensado essa questão e pelo qual a gente tem discutido essa questão. Como é que a gente se constitui população brasileira a partir de um processo de miscigenação, que carrega formas de sentir, pensar, fazer, ser, se constituir, enfim, oriundas de formas diversas de organização da vida, né, e, portanto, a partir de concepções diversas também, e que não temos elementos teóricos para apreender esses fenômenos, né? Então, aquilo que a gente identifica como depressão, por exemplo, né, pode ter outros significados completamente distintos do que a gente reconhece a partir desse signo, e, consequentemente, as práticas, as respostas, as saídas para isso também. E a população que a gente atende muitas vezes está nos dizendo isso e a gente não tem capacidade, não tem condições de ouvir a partir dos nossos referenciais, né? Só para brincar, a gente começa, né, a anunciar assim, daí vontade de seguir. Só para brincar no sentido assim de trazer, pontuar, exemplificar isso, né? Eu gosto de pensar, atuo no campo da saúde mental e é muito interessante como a população responde à questão da prescrição medicamentosa. Na imensa maioria das vezes, a população não usa a medicação tal como prescrita a medicação. Aliás, nenhum de nós aqui talvez use a medicação como prescrita. A gente pode discutir isso depois, né? Tenho trabalhado lá com a questão hoje da gestão autônoma da medicação, perspectiva, enfim, né, que nos coloca a pensar isso, tal. Mas, quando os usuários nos dizem por que eles não vão tomar a medicação, eles têm explicações para o que se passa com eles, muito distintas daquelas explicações que nos ancoramos para compreender o fenômeno e, a partir do que, indicamos a prescrição medicamentosa, né? E aí, quando o usuário diz para a gente, eu não vou tomar medicação porque o que eu tenho é outra coisa, porque é o espírito, porque é qualquer coisa desse tipo, a gente desdenha esta leitura, essa compreensão, esse campo de significado que o sujeito tem, assim como outros tantos, né? A gente desdenha, impondo ali uma perspectiva que reconhecemos como científica, válida, enfim. E aí temos uma enorme dificuldade na construção de projetos de cuidado, né, na medida em que não reconhecemos outras leituras, né, para a compreensão da subjetividade, enfim, possíveis e que esses sujeitos carregam na sua história, na sua cultura, das suas tradições, etc. Então, queria dizer, né, marcar aí como um primeiro ponto de uma crítica que talvez seja muito central para nós hoje nos indagarmos sobre os conceitos e ferramentas da nossa prática profissional, a marca eurocêntrica da psicologia que nós temos na sociedade brasileira, na realidade latino-americana, e os nossos desafios de superação dessa perspectiva eurocêntrica em psicologia, né? Depois vamos falar um pouquinho, então, lá nos novos conceitos, enfim, da questão da descolonização do pensamento psicológico. Queria marcar como um segundo ponto importante dessa crítica aquilo que talvez diga respeito, daí, não à constituição do campo da ciência, né, das teorias com que atuamos na profissão, mas a constituição e a organização da própria profissão na sociedade brasileira. Eu não sei se vocês trataram disso aqui, já nesse congresso, mas, enfim, só para a gente relembrar, a gente comemora 56 anos de regulamentação da profissão no Brasil, mas a história de regulamentação da profissão no Brasil é uma história que é fortemente marcada por um projeto de controle, de higienização da sociedade brasileira, né? De padronização, de estabelecimento de padrões de saúde, de normalidade, enfim, a serviço, né, para responder a um projeto posto na sociedade brasileira naquele momento. Na verdade,
Quando a gente regulamenta a profissão, a gente tem já alguns anos de presença de ideias psicológicas no Brasil, né? Não exatamente de uma psicologia, mas de ideias psicológicas que, desde sua origem, lá no início do século XX, na primeira metade, né, do século XX, a regulamentação da profissão é da segunda metade do século XX, mas que desde a sua origem, na primeira metade do século XX, cresce, se consolida, enfim, de mãos dadas com a instituição das formas científicas de administração da saúde, da educação, do trabalho, que vão marcar a consolidação de instituições que nós depois criticamos, lutamos para acabar com elas, enfim, reconhecidas muitas vezes como instituições da violência, da sociedade do controle e tudo mais. Ou seja, estou dizendo aqui que a emergência dos saberes psicológicos no Brasil tem relação com a constituição de instituições como, por exemplo, os hospícios, né? Em que a administração científica da saúde, né, por exemplo, está posta a serviço de um projeto de controle social. E assim também a nossa entrada no campo da educação, de forma nenhuma, foi uma entrada orientada pela perspectiva crítica com a qual nós pautamos hoje a presença da psicologia no campo da educação, assim como a nossa entrada no campo do trabalho a partir da administração científica do trabalho, também não foi a partir da perspectiva crítica com que pensamos a psicologia do trabalho hoje. Foi uma perspectiva na direção de colocar o melhor homem, o melhor sujeito no melhor lugar, né? Foi assim que os saberes psi, na primeira metade do século XX, se instituíram na sociedade brasileira, levando a regulamentação da profissão na metade seguinte. E aí, refletindo essa história, era isso que eu ia dizer, né? Que eu não sei, nós comemoramos os 56 anos de regulamentação da profissão, mas refletindo essa história, o que a gente vai ver na lei, por exemplo, que regulamenta a profissão, é uma concepção do que é o fazer da psicologia, né? Que nós temos inúmeras críticas, torcemos o nariz para ele muitas vezes, para ela, né? Para essa definição que está lá. Vocês lembram como está posto na lei? O que é? Porque, assim, quando a gente regulamenta uma profissão, a gente estabelece o que é próprio do fazer daquela profissão, né? O que é a especificidade da psicologia. E aí, se vocês bem lembrarem, a nossa lei vai dizer que é privativo do psicólogo o uso de métodos e técnicas de avaliação psicológica para fins de resolver problemas de ajustamento. É assim que está na lei, né? B, as questões lá de orientação psicopedagógica, né? E daí vai refletir isso, vai trazer a questão da seleção de pessoal para o campo do trabalho, os problemas de ajustamento, as questões da adequação aos processos de ensino-aprendizagem, né? De alguma maneira. Estou lembrando isso para nós, não quer dizer que a gente fez a psicologia assim porque estava na lei, quer dizer que estava na lei porque a gente fazia uma psicologia assim. Né? Acho que a forma como a psicologia constou na nossa legislação, que era o fazer da psicologia, refletia uma tradição da nossa profissão e que, de alguma maneira, a gente vai dar continuidade a isso nos anos seguintes, né, da nossa trajetória profissional. Queria fazer um parênteses dizendo que isso tudo não se constituiu de forma hegemônica, né? É preciso dizer que, desde sempre, a perspectiva crítica conviveu com esta perspectiva que estava posta na psicologia. A gente sempre teve a contraposição a esse pensamento, de alguma maneira, nas várias áreas. Então, está aí a obra de Nise da Silveira, por exemplo, se contrapondo à psiquiatria clássica ali no campo da saúde, de Ulisses Pernambuco, e aí a gente pode citar vários outros nessa primeira metade aí, né, do século XX, como referências que, de alguma forma, produziam uma problematização a essa perspectiva que estava posta na psicologia. Queria ressaltar, lembrei disso agora até por conta... Imagino que a Cida Bento tenha atravessado esse tema, o quanto os saberes psi serviram à sustentação de uma perspectiva eugenista presente na sociedade brasileira naquele momento, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os primeiros arquivos
tem um livro muito interessante que chama Juqueri, o Espelho do Mundo. Juqueri é o segundo grande hospício, né, brasileiro, depois do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. E aí esse livro traz os relatos dos prontuários das primeiras pessoas internadas no hospício do Juqueri. E é muito interessante a gente observar como a perspectiva eugenista está presente ali, e, ao mesmo tempo, como saberes psi, porque não era só a psiquiatria, era a psicologia também, serviam para sustentar esta perspectiva, né? Então, a gente encontra relatos, por exemplo, possui nariz esborrachado, seios grandes, lábios grossos, enfim, traços próprios da degenerescência da raça. Portanto, trata-se de um tipo, e aí vinha o diagnóstico psi, né? Psiquiátrico, psicológico, enfim. Então, estou trazendo isso para dizer assim, ao mesmo tempo, a gente tinha, sim, perspectivas não majoritárias, né, mas que já impunham, já traziam a perspectiva da crítica em relação a essa leitura posta nesse momento. Queria dizer que, ainda em relação a essa questão desse momento, né, de regulamentação da profissão, que, ao lado desse campo que leva ao reconhecimento da profissão psicologia na sociedade brasileira, o modo como nós vamos nos inserir na sociedade a partir da regulamentação da profissão, período de ditadura militar, né, e a partir das condições que seguem nos anos 60, 70, vai nos colocar na condição de profissionais liberais, que, em grande parte, exercem a profissão para a elite da sociedade brasileira, atendendo aqueles que podem pagar pelo seu serviço, né? Estou dizendo isso não no sentido de apontar que foi uma escolha da categoria profissional, isso refletia uma realidade da sociedade brasileira. Outras profissões se consolidaram como profissões liberais nesse momento histórico no Brasil. A política de Estado era uma política que estava aí para desenhar e modelar uma perspectiva privatista de atenção à saúde, né? Assim foi, assim atuou o Estado na ditadura militar, né? E daí depois pretendo, ao final, pensar com vocês para onde é que o Estado está nos levando hoje, novamente, no sentido de responder tal qual, naquele momento, de produzir respostas à crise estrutural do capital, né? Então, fui rápida aqui, mas quer dizer assim, ditadura militar, a gente está vivendo, do ponto de vista do cenário internacional, um momento importante de crise do capital, né? Crise que tem continuidade hoje. A gente tem uma recuperação da queda da taxa de lucro a partir da década de 70, vamos dizer assim, a partir de uma série de medidas e de pactos, que chamamos pactos neoliberais, que tem toda a relação com a política adotada pelo Estado no período de ditadura militar, a partir de uma conjuntura internacional, né? Grande parte dessas medidas, dessa atuação do Estado, se referia a uma presença, a gente muitas vezes discute a perspectiva liberal como a ausência de Estado, né? Eu gosto de pensar, dialogo com pensadores que dizem que não é ausência de Estado, é presença de Estado, muita presença de Estado, sob uma forma específica. Presença de Estado sob a forma específica, que é atuando para recuperar o capital, atuando a serviço dos interesses privados, enfim. Então, assim o Estado atuou no campo da saúde e, com isso, modelou um desenho de atenção à saúde, enfim, que até hoje nós lidamos com ele, tentamos, enfim, superá-lo, etc., né? E aí a gente tem várias expressões disso. Uma expressão disso é o financiamento público de instituições privadas de saúde. Outra expressão disso é o modelo de saúde centrado na doença, centrado no atendimento médico privatista, né, que vai estimular o quê? Vai incentivar a indústria farmacêutica, né, vai incentivar todo o campo da atenção privada, né, dos recursos, enfim, da indústria da saúde, a indústria da loucura, a indústria farmacêutica, a indústria, enfim. E aí, nessa perspectiva
Nesse cenário, a gente tem, nesse momento, uma precariedade, vamos dizer assim, de políticas públicas, e, ao mesmo tempo que a gente tem uma precariedade de políticas públicas, a gente tem um crescimento da profissão, a profissão recém-regulamentada, os cursos de psicologia crescendo, inclusive os cursos privados de psicologia crescendo, os profissionais se lançando no mercado, portanto, como profissionais liberais no campo da prestação de serviços privados, né, em atenção à saúde. Estou chamando aqui saúde, entendendo a psicologia como profissão da área da saúde, né, como amplamente o campo em que nos inserimos, enfim. Então, estou colocando isso para dizer assim, são essas condições que vão caracterizar a constituição da nossa profissão como uma profissão liberal. Ficamos durante muitos anos com um cenário em que mais da metade da categoria profissional atuava em consultório privado. Né? Quando a gente perguntava em todas as pesquisas de perfil que traçavam o perfil da profissão, a gente perguntava, a pergunta onde você atua, qual a sua atuação, enfim, a maioria das psicólogas eram psicólogas clínicas, clínicas que atuavam no campo privado, né, na sua maioria em consultórios particulares, como profissionais liberais, enfim. Muito recentemente, na última pesquisa que a gente tem, publicada sob o título Quem é a Psicóloga Brasileira, em 2013, se não me engano, 2012, por aí, acho que 2012, um pouco antes de 2013, 2012, é que a gente começa a ver uma mudança significativa nesse perfil, no sentido de uma presença mais contundente no campo das políticas públicas, né? E vou falar um pouco disso depois, e que tem relação com a crítica que a gente vai se impondo, vai se colocando, no sentido de assim, quais conceitos e quais ferramentas. Mas, enfim, então a gente tem uma história de organização da profissão que, atrelando as condições que deram origem ao reconhecimento social da profissão, a nossa regulamentação, ao seu desenvolvimento posterior como condição liberal, nos colocou como uma profissão voltada, vamos chamar assim, né, voltada, direcionada às necessidades e aos interesses da elite da sociedade brasileira. Né, que era com quem dialogávamos, a quem respondíamos, grande maioria estávamos inseridos, né, gente? Estou dizendo, não é nada uma coisa só. Então, existiam, sim, as psicólogas estavam lá nos espaços públicos de trabalho, já no campo da saúde pública nesse momento, enfim, e que foram fundamentais depois também para a construção dessa crítica, né? Então, como contradição, essa possibilidade estava posta. Isso vai marcar, então, uma característica que estou nomeando aqui como um terceiro ponto fundamental, daquilo a que se volta a nossa crítica às referências da psicologia, que é uma forte presença, disso tudo vai resultar uma forte presença da concepção liberal de homem na psicologia. Né? Então, acho que esse é um ponto que nós temos destacado como um ponto fundamental da crítica, do olhar crítico àquilo que produzimos com psicologia historicamente. Quando a gente fala de concepção liberal de homem, a gente está falando de uma concepção, então, fundada na noção de indivíduo, fundada na noção de indivíduo livre e responsável pelo seu destino. Né? Então, se a gente pegar na origem ali da concepção, né, do liberalismo, daquilo que se constitui como concepção liberal de homem necessária, a implementação das condições de trabalho e produção na modernidade, a gente vai ter a ideia de que somos todos iguais e que, como somos todos iguais, o que explica as nossas diferenças, né, o que explica as nossas, não sei se as nossas diferenças, mas a condição desigual que se apresenta na sociedade é a trajetória individual dos sujeitos. Né? De acordo com o uso que fazemos da nossa liberdade, ocupamos diferentes lugares no mundo, e isso explica a sociedade de classes, enfim, isso explica os diferentes lugares que ocupamos no mundo do trabalho, etc. Né? Então, estou aqui resumindo, assim, pincelando aquilo que a gente nomeia no campo epistêmico a concepção
liberal de homem, para dizer como essa perspectiva esteve presente, então, o resultado dessa história, como é a perspectiva que vai estar presente, fundamentando a leitura da psicologia. Acho que o trabalho mais contundente que a gente tem, que faz essa análise, é a tese de doutorado da Ana Bock, não sei se vocês conhecem, né? A Ana Bock faz bastante essa discussão. Ela publica um livro depois que se chama As Aventuras do Barão de Munchausen na Psicologia, não sei se vocês conhecem, né? E ela brinca com esse mito, com essa história, porque é o homem que se salva se puxando pelos próprios cabelos, né? Então, isso, essa história, esse conto que traz esse mito que traz o título do livro, e é uma ampla pesquisa que ela faz com a categoria profissional, tentando identificar qual é a concepção de sujeito, qual é a concepção de homem com que a psicologia trabalha. E vai identificar, portanto, uma profissão absolutamente fundada na concepção liberal de homem. O que quer dizer que nós fomos uma profissão, somos até hoje reconhecidos e entendidos assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, as mensagens de dia da psicóloga, adoro ler isso, né? Recentemente, está bem recente, assim, bem fresco nas nossas memórias, a gente abre o Facebook, aí estão lá as mensagens várias relativas ao dia do psicólogo, né? E aí é interessante que como as pessoas destacam, assim, às vezes trechos, até, eu estou dizendo isso porque eu vou citar o Jung, mas não quer dizer que estou dizendo que o Jung tem uma concepção liberal, é que você destaca o trecho e divulga, assim, porque é isso, de forma que melhor expressa essa concepção. Porque essa é uma frase que eu vejo muito, né? Quem olha para fora, não sei o quê, quem olha para dentro desperta, não é assim? A frase lá de Jung aparece muito no dia do psicólogo, recortada assim, desse jeito, mostrando uma imagem da psicologia que é assim, nós somos a ciência e profissão, assim, como a sociedade nos define, como as pessoas entendem o que é a psicologia, né? Olhar as mensagens do dia da psicóloga é compreender a imagem social da profissão. E imagem social da profissão, a sociedade não cria assim do nada, né? A imagem social da profissão se constitui a partir de uma prática que a gente mesmo produz como profissionais na sociedade. E aí, é isso, a imagem social da profissão é de que nós, falou em psicologia, estamos falando daquele profissional que tem um fazer e todos os saberes para compreender o indivíduo voltado a si mesmo, né? O indivíduo nele mesmo. Então, as pessoas nunca pensam a psicologia como uma ciência ou uma profissão que vai estudar as condições de vida para compreender o indivíduo, que vai estudar a história para compreender os indivíduos. Não, nós temos os saberes voltados à compreensão do indivíduo constituído por ele mesmo, apartado das condições sociais e históricas que estão relacionadas à constituição da subjetividade. Essa é a imagem social que está próxima da profissão. É interessante a gente perceber, e algumas das pesquisas, né, que eu estava citando para vocês, que fazem um mapeamento da profissão, também mostram isso, como essa, muitas vezes, também, a motivação que nos trouxe para a psicologia. Né? Pode não ser a perspectiva que nos manteve na psicologia. Talvez nos mantivemos na psicologia por outras razões, mas o que nos atraiu na psicologia foi essa concepção também, né? Foi o interesse para descobrir este mundo oculto do sujeito que está posto nele e se descobre por ele mesmo, né? Ao lado, obviamente, dessa frase, 200 mil desenhinhos das pessoas deitadas falando, né? Das pessoas acessando o cérebro assim, do outro. Assim se difunde a imagem da profissão no dia 27 de agosto. Tinha uma época, só contar isso para vocês, que a gente fazia lá no curso de Psicologia da PUC, era bem interessante, uma atividade com os estudantes quando eles entravam no curso, pedindo para eles desenharem, tem até um artigo publicado sobre isso, chama Desenhando a Psicologia. Quando eles entravam no curso, para eles desenharem um psicólogo atuando, uma psicóloga atuando. Depois, no 5º ano, a gente pedia também, né, a gente fazia uma atividade lá com eles, comparando os desenhos de 1º, 5º ano e tal. E eram muito presentes imagens como uma orelha grandona, as 2 pessoas num setting, né, a presença da psicologia clínica muito forte, alguém mexendo dentro da cabeça do outro, né? Então, esse acesso ao mundo interno do sujeito.
Eu costumo dizer assim que não à toa. A gente, por exemplo, não sei se vocês já pararam para pensar, mas talvez a maior parte da população brasileira, quem nunca teve assim nenhum contato com a psicologia, com as psicólogas, enfim, tem um contato com a psicologia quando faz o exame para a obtenção da CNH, né? Os psicólogos do trânsito deveriam entender sua importância, né? Porque eles são muitas vezes um único contato que muitas pessoas têm com a profissão, né? E aí é muito interessante, porque as pessoas extraem dali esta concepção mágica da psicologia como aquela profissão, aquela ciência que tem um saber sobre a sua individualidade quase instantâneo, né? Porque as pessoas falam assim, eu faço assim, e a pessoa sabe se eu estou apta a dirigir ou não. Como assim, né? Que mágica é essa? Eu faço assim e ela sabe. As pessoas brincam desse jeito, né? Claro que o processo de avaliação psicológica para obtenção de CNH é mais complexo do que isso, mas é assim que a sociedade apreende, enfim. Então, eu estou trazendo aqui elementos, na verdade, da imagem social da profissão, mas isso não está só na sociedade, né? Isso revela uma perspectiva com a qual nós trabalhamos na psicologia durante muito tempo, e que tem expressões diversas, enfim, e que é um componente muito importante da nossa crítica. Como é que a gente supera a concepção liberal de homem na psicologia? Que condições temos de pensar o sujeito como produzido a partir de condições sociais, históricas, enfim, né, e superar uma noção de um indivíduo que se explica por ele mesmo, né, que pode ser explicado e pode ser lido, enfim, a partir de si mesmo, e cujas respostas e saídas também se dão a partir de si mesmo, né, e não a partir de uma atuação nas condições em que ele está inserido, colocado, enfim. E aí, por último, queria trazer, acho que como resultado desse conjunto, algumas decorrências, né, importantes para a nossa profissão. Uma delas é que, se de um lado essa perspectiva, essa concepção constitui uma certa mística assim, em torno da psicologia, né, que nós somos um profissional que sabe tudo, que tem um saber de extremo, supremo, em relação ao indivíduo, ao sujeito, enfim. Por outro lado, isso também produz uma fragilidade do ponto de vista do reconhecimento social da profissão. Acho que durante muitos anos, eu digo durante muitos anos do passado, porque eu faço uma análise, queria dividir isso com vocês, de que a gente vive um momento diferente na psicologia. Já vou dizer o porquê. Mas, assim, durante muitos anos, a gente teve uma insatisfação e brigou no sentido de não sermos uma profissão reconhecida pela sociedade, pela sua importância. Então, a psicologia não é algo que as pessoas reconhecem como essencial, como fundamental, é luxo, é um adendo, né? Então, durante muitos anos, a gente teve essa questão em relação ao reconhecimento social da profissão. Quando eu falo que digo no passado, porque vejo uma mudança, acho que sim, vejo mesmo, né? A gente hoje, por exemplo, não sei se vocês têm acompanhado, mas a procura por cursos de psicologia aumentou muito nos últimos anos. Últimos anos recentemente mesmo, 1, 2, 3 anos, né? Acho que, por exemplo, no vestibular da FUVEST, no último ano, é uma das primeiras carreiras com maior procura. E isso pode revelar muitas coisas do tempo que a gente está vivendo, né? Mas acho que um dos componentes diz respeito também ao modo como a gente ampliou a nossa presença na sociedade e foi se tornando uma profissão reconhecida pela importância do seu fazer em diversos campos, em diversas áreas, enfim, né? E acho que, ao lado disso, também a sociedade, enquanto usuária dos serviços de psicologia, hoje, essa visão de que a psicologia é luxo, é um adereço, é para quem não tem o que fazer, ficar lá pensando na vida, né? Tinha um pouco essa imagem. Ela é uma imagem hoje bastante, de algum jeito, já movimentada pelo percurso que a gente fez, enfim. Mas, enfim, acho que a gente tem viveu uma fragilidade do reconhecimento social da profissão, expresso daí também nas nossas condições de trabalho, enfim, que tem relação com essa história. Vivemos como consequência disso,
uma caracterização da profissão apartada das questões sociais históricas. Então, entendemos que a psicologia e as psicólogas são aquelas que devem falar do indivíduo e da subjetividade, e não das questões sociais postas no nosso tempo. Não sei se vocês já repararam nisso, mas, por exemplo, quando eu era presidente do CRP São Paulo, todas as vezes que nós íamos a público falar sobre os jovens negros que morreram assassinados pela polícia e a violência de Estado, o golpe que a sociedade estava vivendo no campo da política, ou qualquer outra coisa assim, existiam muitas psicólogas que diziam assim: por que vocês estão falando disso? Isto é política, não é psicologia. Né? Então, essa era algo que a gente brigava constantemente, íamos lá no Código de Ética, buscar os princípios fundamentais do Código de Ética para dizer por que a gente tinha, sim, que falar disso. Né? A partir dos princípios afirmados pela ética da nossa profissão, né? Que nos aponta essa direção hoje. Mas, enfim, acho que durante muito tempo a psicologia, e ainda hoje, de certo modo, vemos com isso, é vista como aquele campo que não está aí para analisar as questões sociais, as questões políticas, enfim, mas para analisar o indivíduo, subjetividade. Quem faz isso não faz psicologia, faz outra coisa. Né? Então, acho que essa é uma questão importante que se coloca como resultado disso. E acho que duas outras questões fundamentais. Uma, que vou chamar aqui, o quanto a psicologia serviu e compôs os processos de patologização próprios de um mecanismo que é necessário para a manutenção das desigualdades. O que é isso que estou dizendo? Estou dizendo assim, que essa concepção liberal presente na psicologia, essa leitura que explica a subjetividade por ela mesma, enfim, serve a uma leitura naturalizada do fenômeno psicológico, que, enquanto leitura naturalizada do fenômeno psicológico, vai explicar muitos processos que devemos reconhecer como sociais, históricos, complexos, relacionais, etc., como processos que se explicam pelo próprio indivíduo. E, com isso, a gente fundamenta, a partir da psicologia, uma perspectiva patologizante. Né? No campo da educação, por exemplo, a gente tem construído uma crítica importante em relação a isso. Como é que a gente supera a patologização da leitura das questões que acontecem no campo da educação, a serviço de uma leitura crítica do campo educacional, enfim, né, abrindo mão daquela perspectiva que ia explicar os problemas que aconteciam na educação, pelas dificuldades do sujeito, encaminha o menino para a psicóloga, não é assim? Daí encaminha o menino para a psicóloga, a gente patologiza o fenômeno e, com isso, naturaliza as desigualdades que estão postas no campo da educação. Então, a naturalização das desigualdades, ela tem na patologização dos fenômenos um elemento fundamental. Isso desde sempre na história. Talvez o maior campo para a gente pensar isso hoje o campo mais contundente, mais expressivo desse fenômeno, dessa operação hoje, é a questão do uso de álcool e outras drogas. Ah, tem debate? Tá bom, não sabia. Então, vou correr aqui para dar tempo. É a questão do campo do uso de álcool e outras drogas, né? Em que a gente... eu odeio o termo dependência química para explicar o uso de álcool e outras drogas. Né? Por exemplo, porque o termo dependência química patologiza um fenômeno sem reconhecer a multiplicidade de questões que está posta na relação do sujeito com o uso de drogas. Né? Que relação é essa, como ela se dá, sob que condições, enfim. E aí produzimos internação compulsória explicada por uma perspectiva patologizante, né? E tem cenários em que nós fazemos internação compulsória. Não existe internação compulsória em festa rave que custa R$600 para entrar. Né? Festa rave custa 600 para entrar, ou mais, né, gente? Estou falando da mais baratinha. Se tem umas que custam mais de 1.000, sei lá, Tomorrowland, sei lá das quantas. O cenário, ninguém vai lá fazer internação compulsória, vão fazer na Luz, em São Paulo. Né? Então, é isso, a gente tem um mecanismo a serviço da manutenção das desigualdades, sustentado numa perspectiva patologizante, enfim. Então, o tema das drogas hoje é o tema que melhor expressa esse mecanismo que nós operamos.
E, por fim, queria dizer de como a gente foi reproduzindo práticas e saberes em outros espaços de atuação profissional a partir dessa história. Então, para ser rapidinho aqui, a gente, em uma dessas pesquisas que a gente fez na história das pesquisas de mapeamento da profissão, já quando a gente tinha uma ampliação importante da atuação da categoria em outros espaços profissionais, então a gente pega assim, o psicólogo que trabalha no campo privado, no consultório particular. Então, tá, você trabalha ali, mas quais são suas práticas? Aí aparece lá, em primeiro lugar, avaliação psicológica, em segundo lugar, psicoterapia, tal. Daí você pega assim, o psicólogo que trabalha em ONGs. Quais são suas práticas? Em primeiro lugar, avaliação psicológica. Em segundo lugar, psicoterapia. Psicólogo trabalha em políticas públicas. Quais são suas práticas? Em primeiro lugar, avaliação psicológica. Em segundo lugar, está lá na pesquisa Quem é o Psicólogo Brasileiro. Procurem, está disponível online esses dados. Eu vou passar rapidinho aqui por eles, porque eu não sabia que a gente tinha debate nessa atividade, mas para dar tempo, então, da gente abrir. E aí, isso coloca uma questão assim, de como que a gente foi reproduzindo, ao ampliar espaços de atuação, reproduzindo uma mesma prática nesses outros espaços. Né? Então, a gente vai para o SUS fazer uma psicologia, aquela mesma que a gente construiu nesse outro espaço. Né? Bom, acho que estou colocando isso como, talvez, os elementos que eu organizei aqui, como os mais contundentes da crítica que a gente faz, do ponto de vista dos conceitos e das ferramentas que nós atuamos no campo da psicologia. E acho que nós produzimos essa crítica, não foi a partir de uma iluminação teórica do campo da academia. Nós produzimos essa crítica a partir de uma mudança do percurso da profissão, de uma mudança da presença da psicologia na sociedade, sobretudo a partir do trabalho das psicólogas no campo das políticas públicas. Né? Então, estou dizendo isso porque acho que a gente, acompanhando o processo de democratização da sociedade brasileira, desde o fim dos anos 80, início dos anos 90, mais fortemente na psicologia, a partir do fim dos anos 90, com o projeto que a gente nomeou, designou, né, o projeto do compromisso social da psicologia, nós fomos aprofundando uma outra presença da psicologia na sociedade brasileira, ampliando espaços de atuação, e, com isso, identificando essa crítica e a necessidade da produção de uma outra psicologia, do ponto de vista dos seus conceitos, das suas ferramentas, das suas diretrizes, etc. Eu gosto de pensar que, em grande parte, o que ampliou a nossa presença na sociedade brasileira foi o protagonismo que nós tivemos na luta por direitos sociais, na direção da construção de políticas públicas nas quais nós, então, nos inserimos. Então, é interessante como a psicologia foi ficando reconhecida como uma área, um campo, uma profissão, enfim, que tem algo a dizer sobre os direitos da criança e do adolescente, tem algo a dizer sobre a política sobre drogas. Né? Eu me lembro sempre, conto esse exemplo, que uma vez eu ouvi aquele psiquiatra da Bahia, Antônio Neri, que é inventor do consultório de rua, falar num congresso da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que a psicologia era a categoria profissional que tinha construído a melhor posição sobre a política sobre drogas no Brasil. Dá muito orgulho, né, a gente pensar como a gente fez essa mudança de perspectiva, né, ouvir dessa pessoa que construiu o dispositivo consultório de rua. E estou dizendo isso porque, sim, nós fomos falar sobre direitos da criança e do adolescente, nós fomos falar contra a redução da maioridade penal, nós fomos falar pelo fim dos hospícios, nós fomos falar sobre o preconceito racial, nós fomos falar sobre violência de Estado, nós fomos falar sobre manicômio judiciário, nós fomos falar sobre questões várias que se colocavam como urgências para a sociedade brasileira. E não tenho dúvida que isso ampliou o reconhecimento social da profissão e a possibilidade da nossa inserção no campo das políticas públicas. Né? Então, se hoje nós somos chamados para atuar nas políticas de violência contra a mulher, nas medidas socioeducativas, nos consultórios de rua, né? É porque nós estamos mostrando que nós temos uma produção e um fazer importante em relação a isso. E é essa presença profissional da psicologia nesses vários campos que foi impulsionando a gente a essa crítica. É assim, e agora? Nós vamos no consultório de rua para reproduzir aquela prática, em primeiro lugar, psicoterapia, em segundo lugar, avaliação psicológica, não vai dar certo. Né? Porque no consultório de rua
é uma coisa que ninguém nunca ensinou a psicologia que a gente faz, que é, em primeiro lugar, dar água e chocolate, para vincular com a pessoa e dizer, não estou aqui para pedir para você mudar nada, estou aqui para oferecer algo que possa ser um apoio para a sua condição. A partir daí, nós vamos conversar e vamos ver o que dá para a gente produzir de diferente na vida, né? Nós não aprendemos isso a partir da psicologia e pela história da psicologia, né? Nós aprendemos isso pelas referências constituídas no campo de construção dessa política pública, onde, inclusive, o protagonismo e a participação dos usuários, trabalhadores, enfim, do campo dessas políticas foi fundamental. E aí, a partir de então, nós fomos produzindo uma crítica aos nossos conceitos e às nossas ferramentas, momento em que nos encontramos hoje, né? O que eu quero dizer com isso, que assim, vou sintetizar, né, essa questão, colocando para vocês que penso que o projeto do compromisso social da psicologia nos levou à exigência da construção de uma psicologia crítica, né, de fazer uma crítica à psicologia no sentido de produzir uma psicologia crítica. Estou brincando com isso, porque sou do Instituto Silvia Lane, Psicologia e Compromisso Social, e nós temos nos colocado o desafio, não sei se vocês acompanharam os últimos simpósios que a gente fez, exatamente de fazer o debate da construção da crítica no campo da psicologia e de pensar o que é, então, a constituição de uma psicologia crítica. E aí, nesse percurso de construção da crítica, queria, então, trazer o que são pilares. Os conceitos e as ferramentas são muitos, né? Eu posso falar aqui do conceito de território, ou da categoria, se quiser chamar assim, né? Para mim, hoje, território é uma noção fundamental para a gente trabalhar em psicologia. E território não é um conceito próprio do campo da psicologia, né? Não é um conceito constituído a partir das teorias em psicologia. Mas é um conceito fundamental. Depois, no debate, se vocês quiserem, a gente pode pensar mais isso, né? Não dá para a gente trabalhar no SUS, ponto de partida, quando a gente entra no SUS como psicólogo, é compreender o território, aprender o território, né? Do ponto de vista do território enquanto condições objetivas, mas também do território vivido, aprendido, ocupado, né? Como ocupado historicamente por aquela população, enfim, né? Então, estamos falando do território enquanto dimensão objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, né? O conceito de dimensão subjetiva da realidade, por exemplo, dimensão subjetiva dos fenômenos sociais, é outro conceito que pesco, né? Estou pensando aqui alguns, posso falar depois também um pouquinho mais dele para vocês, como um conceito que tem ajudado muito a gente a pensar fenômenos sociais na sua dimensão subjetiva, né? Pensar não a partir do indivíduo as questões da psicologia. Então, como é que a gente pensa a violência não a partir do indivíduo? Como é que a gente pensa a relação do homem com a droga não a partir do indivíduo, né? Mas reconhecendo que há uma dimensão subjetiva importante. Então, a dimensão subjetiva, o conceito de dimensão subjetiva dos fenômenos sociais é um conceito muito potente nessa direção. Então, a gente tem muitos conceitos e ferramentas, mas o que eu ia dizer é que acho que existem alguns pilares que são pilares fundamentais do uso desses conceitos e ferramentas. O Marcos Vinícius, lá no Instituto Silvia Lane, nos espaços que ele andava com a gente, vocês conhecem o Marcos Vinícius, né? Ele dizia que, nunca esqueço, que eu vi ele falando, ele fazia até assim com a mão, né? Ele falava assim, a gente pega o conceito que interessa, a gente tem lá uma caixa, ele falava assim, não sei se vocês já ouviram o Marcos Vinícius falar isso, a gente tem uma caixa de conceitos e ferramentas e a gente pode ir pensando aqueles que nos interessam a cada situação. Ele dizia isso, às vezes eu ouvia, achava assim, cadê o rigor epistemológico, né? Mas era interessante a discussão que ele fazia, que era no sentido assim, vamos buscando os conceitos a partir daquilo que, dos seus fundamentos, respondem a essa perspectiva crítica que a gente precisa construir na nossa atuação profissional. E aí, enquanto pilares dessa perspectiva crítica, para a gente buscar os conceitos, buscar as referências, eu separei aqui
4 pontos, né? Então, tipo assim, quais conceitos, quais ferramentas? Não sei, nós vamos buscar lá na nossa caixa de ferramentas, como dizia o Marcos Vinícius. Mas a gente precisa de conceitos e ferramentas que estejam ancorados em alguns pilares. E aí destaquei aqui alguns para trazer para vocês. Primeiro deles, o pilar da superação da dicotomia indivíduo-sociedade. Fundamental. Né? A questão da relação indivíduo-sociedade não é nova na psicologia. A psicanálise, lá de Freud, fala da relação indivíduo-sociedade. A psicologia, a análise experimental do comportamento, lá em Skinner, fala da relação indivíduo-sociedade. Né? Então, a psicologia o tempo inteiro fala da relação indivíduo-sociedade. Mas o que significa superar uma concepção dicotômica de indivíduo e sociedade? E daí, acho que esse é um exercício fundamental para nós. Né? Uma coisa é pensar o indivíduo, sociedade e a relação indivíduo-sociedade. Outra coisa é a gente superar a dicotomia indivíduo-sociedade e compreender que não é possível compreender o indivíduo, aprender o indivíduo, senão a partir da compreensão da sociedade. O indivíduo é constituído socialmente, né? E que a gente só apreende desta forma. Né, e vice-versa, que uma coisa não existe sem a outra, e uma coisa se constitui pela outra, se constitui a partir da outra. Indivíduo e sociedade como constitutivos mutuamente um do outro. Por isso a gente precisa da psicologia para compreender os fenômenos sociais. E por isso a gente precisa de uma psicologia que compreende os fenômenos sociais. Né, ao mesmo tempo, enfim. Então, a superação da dicotomia indivíduo-sociedade é um pilar fundamental para esse campo de constituição dos conceitos e de práticas críticas em psicologia hoje. Outro pilar fundamental é o pilar da historicidade. Estou contrapondo aqui historicidade à naturalização do fenômeno psicológico. Como é que buscamos na psicologia referências que superam a naturalização dos fenômenos, que superam a naturalização, reconhecendo, portanto, que os fenômenos são constituídos historicamente. Então, isso é muito interessante, né? De novo, lembro a Cida Bento. Nós precisamos compreender de história do Brasil. A gente precisa compreender como se constituiu as relações raciais no Brasil. E as relações raciais no Brasil têm uma história. Né? Fala da nossa história de colonização, fala da história de escravização da população africana, fala da história de captura, né, dessa população. A gente precisa entender que nós somos um país fundado, o Estado-nação brasileiro é fundado no genocídio. Já pararam para pensar isso? Quantos indígenas morreram, né, na história do nosso país? Então, nós somos fundados no genocídio. E, portanto, isso constitui nossa história e constitui a nossa subjetividade. Né? Quando a gente fala de relações raciais, nós não estamos falando de uma questão para compreender o sofrimento e a humilhação da população negra no Brasil. Nós estamos falando de relações fundamentais para nos compreendermos, porque nós somos todos constituídos por essa relação. E branquitude nos constitui nesta relação, certo? E isso não se dá naturalmente, se dá a partir de uma história. Então, a historicidade em contraposição à naturalização dos fenômenos é fundamental. O campo das drogas é outro interessante para a gente pensar isso. Né? Que o uso de drogas é considerado patológico. E por quê? Porque o consumo de algumas substâncias não são consideradas patológicas e outras são. E em que momento da história isto assim se configurou? Por quê? Por que maconha virou cannabis, virou proibido? Vocês sabem disso? Né? Tem um recorte de um povo, de uma população, de necessidade de controle de uma população. Né? E os bens o Estado mesmo administra. Né? Lá, que é droga também. Os bens está lá o Estado administrando. Então, e aí a gente vai patologizando o uso da droga, né? E o recurso à história, à historicidade, é um recurso fundamental para a gente desnaturalizar os fenômenos. Um outro pilar, e falei dele lá no começo, que eu queria destacar aqui para vocês, é o pilar da descolonização do pensamento psicológico. Né? É preciso a gente saber que existem modos de relação, de constituição da subjetividade, dos fenômenos, enfim, que constituem a história da população brasileira e que nós os desconhecemos, mas que estão presentes enquanto memória e enquanto história na constituição do nosso povo. Né? E aí a gente
tem 1000 referências. Outro dia lia lá a Rita Segato contando de como está presente na nossa história as duas mães, por exemplo, a mãe branca, a mãe preta, né? Como isso constitui, é fundante da constituição da nossa subjetividade, da nossa vida, dos nossos sofrimentos, dos nossos afetos, dos nossos vínculos, enfim. E aí, como isso, a Naine Tereza, uma indígena, falando de como populações, né, retomando história de populações indígenas e de outras concepções de relações de gênero, por exemplo, completamente distintas daquelas que padronizamos hoje. E isso está presente enquanto memória na constituição da nossa história, né? Então, acho que a gente tem um enorme, quando a gente fala de descolonização do pensamento psicológico, a gente tem um enorme desafio de reconhecer saberes e práticas populares, vamos dizer assim, né? Que podem ser recursos fundamentais de diálogo, interação com a população que a gente atende, com que a gente trabalha e tudo mais. Gosto muito da ideia da psicologia popular hoje, né, dos processos de participação popular e de pensar o que é a constituição de uma psicologia popular, dos saberes tradicionais. Então, existem práticas de atenção e de cuidado em saúde que constituem os saberes tradicionais das populações pré-colonização do nosso povo, né, que a gente absolutamente ignora e que são práticas que estão presentes na nossa história, que constituem as nossas raízes e que a gente precisa se aproximar. Constituímos aí um campo de produção de uma psicologia que pode ser importante, muito fundamental para nós, né? Como é que a gente vai buscar outras epistemes, que não só as epistemes que fundam as teorias tradicionais em psicologia, de diásporas africanas, indígenas, né, que são fundamentais para a compreensão do nosso povo. E, por fim, a questão da desigualdade social. Não dá para a gente fazer psicologia no Brasil sem compreender processos, as desigualdades, porque nós somos um país... A maior questão da sociedade brasileira é a desigualdade social, né? Todos os problemas que nós vivemos relacionados, atravessados, transversalizados pela questão da desigualdade. E a gente tem que entender as desigualdades estruturais da nossa sociedade. E desigualdades estruturais, estamos falando de classe, de raça, porque a questão da raça e etnia é estrutural na constituição da sociedade brasileira, e de gênero, né? Uma sociedade também Estado-nação fundada no estupro, li outro dia, né? É isso mesmo. E aí é preciso compreender essas desigualdades estruturais, como é que a gente vai como buscar referências de compreensão dessas desigualdades estruturais como referências fundamentais para a gente poder enfrentar, ler, compreender os problemas, as questões da subjetividade, né, do povo brasileiro. Então, queria trazer isso, no sentido assim, não são conceitos esses, mas são referências críticas que devem orientar a nossa busca por conceitos e por ferramentas, né? E aí, gente, nós vamos ter que estudar Milton Santos, que não é da psicologia. Nós vamos ter que estudar... O Emir Sader vem aqui, não vem? Nós vamos ter que estudar o Emir Sader. Que bom que o Emir Sader vem aqui, porque nós vamos ter que estudar Estado, né? Constituição do Estado. Se a psicologia não entender a Constituição do Estado brasileiro, né, nós não vamos entender da subjetividade do povo brasileiro e não vamos dar conta de atuar no campo das políticas públicas, não vamos dar conta de atuar nesses novos espaços e tudo mais, né? Acho que nessa trajetória a gente foi construindo um passo importante, que foi abrir mão daquilo que pareciam ser referências específicas da psicologia para atuar a partir de diretrizes construídas no campo das políticas públicas. Me explico. Por exemplo, no campo da saúde mental, projeto terapêutico singular é uma formulação não própria da psicologia, própria do campo da reforma psiquiátrica brasileira, certo? Constituída a partir da construção de uma política pública que teve nos processos de participação social e, portanto, também no protagonismo do usuário, elementos fundamentais de constituição. Então, hoje, a boa psicóloga no campo da saúde mental não é aquela que está presa
as referências da psicologia. Claro, ela usa as referências da psicologia para ler a dimensão subjetiva da realidade, mas ela atua a partir das diretrizes do campo das políticas públicas da reforma psiquiátrica. A ideia de PIA no campo da criança e adolescente é a mesma coisa, né? E aí, como esses, muitos outros. Então, acho que a gente deu um salto importante na medida em que a gente foi construindo práticas alicerçadas em diretrizes do campo das políticas públicas, resultantes de processos de participação social. E a gente tem por aí um caminho interessante de construção, de elaboração, enfim, né? Mas precisamos avançar nessa direção. Por fim, queria dizer, meu tempo acabou, eu não sabia que a gente ia ter debate. Como estava assim em conferência, eu não sabia que a gente tinha um tempo de debate. Então, eu planejei a fala e aí ficou longa. Peço desculpas, vamos ver se talvez eu possa só ouvir uma palavrinha de cada um de vocês. Queria só dizer que, por isso, o tema ciência e profissão é tão importante para nós, que eu prometi que ia falar isso lá no começo, né? Por isso, a gente inventa um congresso chamado Ciência e Profissão. A gente inventa um congresso chamado Ciência e Profissão porque a articulação ciência e profissão é uma necessidade na psicologia, uma necessidade para a construção da crítica. A gente avança na produção de um saber crítico em psicologia, sobretudo a partir do fazer profissional. E esse fazer profissional precisa alimentar o campo de produção de conhecimento. E o campo de produção de conhecimento precisa estar conectado às necessidades da população, que é aquilo que está lá posto no saber profissional. Certo? Então, o Congresso Ciência e Profissão é um convite a esse processo, é um convite a essa construção. Quando a gente inventa o Ciência e Profissão, é para isso. Precisamos produzir uma outra psicologia. E a outra psicologia se produz a partir do diálogo entre ciência e profissão. Porque não virá da academia, virá do contato com a população que vive a desigualdade, com a população negra, né, com a população indígena, com a população que luta pela terra, com os territórios, né, virá deste campo a possibilidade da construção de um saber crítico. Enfim, então, muito correndo é isso. Se vocês acharem que dá tempo da gente só ouvir um pouquinho as pessoas, eu me disponho a isso, tá bom? E espero que tenha ajudado vocês a refletir algumas coisas para a continuidade dos debates de vocês nos próximos dias. Obrigada. Elisa, pedimos a compreensão para o debate. Na realidade, a conferência ela não estava previsto o debate, como você bem anunciou, mas ontem a gente teve essa possibilidade com a conferência de abertura, a pedido da conferencista, então a gente lhe consultou se existe essa possibilidade. Mas, considerando o adiantado da hora, e para não prejudicar o desenvolvimento das próximas atividades, né, na sequência a gente vai ter as mesas redondas, né, que vão ser nas salas no outro espaço, eu acredito que a gente pode encerrar por aqui. Antes, quero passar uns comunicados, né? Eu queria dizer que daí talvez vocês possam debater nas mesas redondas, né? Espero que isso atravesse vocês aí nos espaços das mesas redondas, tá bom? Exatamente, são princípios fundamentais, né, que subsidiarão os próximos debates. E lembrando que todas as atividades do Congresso, elas são atividades preparatórias para o Congresso Nacional de Psicologia, uma outra importante instância de deliberação do sistema conselhos, de pensar a profissão, pensar as diretrizes para as próximas gestões, né, que vão ser aí de 2019 a 2022. Todos os congressistas receberam nas suas pastas formulários de propostas. Vocês podem estar preenchendo essas propostas e entregar direto na secretaria ou para os monitores que estão identificados. Então, só lembrando que a programação ela segue agora com as mesas redondas e no período da tarde, no início da tarde, teremos outra conferência nesse mesmo espaço com a professora Ângela Soligo. E às 17h45, nesse mesmo espaço, a gente vai estar transferindo uma atividade que é o lançamento de livros, que inicialmente estava pensado lá no hall de entrada. Ele vai ser transferido aqui para o auditório para a gente conseguir garantir um bom espaço de debate, apresentação dos livros e uma boa roda de contato, uma boa roda de conversa com os autores. Bom, eu acho que é isso, então a gente pode estar se dirigindo para as salas, né, para acompanhar as mesas redondas. Bom congresso.